Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 10. Diga comigo, unção. Diga unção. O que é unção, pastor? Unção é uma força sobrenatural que Deus libera para o seu povo, para os seus servos, para realizarem coisas que jamais realizariam na força natural. Unção é o poder sobrenatural de Deus que Ele disponibiliza para os pregadores e disponibiliza para todo o corpo de Cristo chamado igreja. Amém? Eu vou ler aqui na tradução corrigida. Portanto, se tiver corrigida aí, vai ser nela, porque o versículo vai estar mais fiel na tradução corrigida. E o versículo 27 diz assim: e acontecerá naquele dia, 10:27. Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga comigo, unção. Quem tem a tradução corrigida que tem a palavra unção aí? Quem leu a palavra unção? Amém. Outras palavras vão falar gordura, outras traduções vão falar azeite. Eu gostei da tradução da King James, que diz: o jugo se despedaçará com a corpulência da tua força. O jugo se despedaçará com a corpulência da tua força. Diga, força, unção. É tão importante entender, receber, crer e caminhar em cima dessa fé, irmãos, porque o evangelho não é de teoria, o evangelho é de fé. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, mas como eu posso acionar esse poder, ativar esse poder na minha vida? Pela fé. Diga comigo, fé. Se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você não ativa a sua fé para crer no que está escrito, não vai fazer diferença. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho por si só é o poder de Deus. A boa nova é o poder de Deus. Mas por que é que esse poder de Deus não se manifesta na vida de algumas pessoas? Porque o apóstolo Paulo, ele explica que esse poder de Deus está restrito aos que creem. E crer não é acreditar, crer é seguir, crer é assumir aquilo como uma verdade absoluta para a sua vida. E Jesus falou que tem sinais para a nossa vida. Expulsar demônios são sinais, curar enfermos são sinais, falar em novas línguas são sinais. Mas Jesus falou que esses sinais seguirão apenas aqueles que creem. Diga comigo, eu creio. João Wesley dizia: se você tiver que duvidar, duvide da tua própria incredulidade. Eu duvido que eu seja incrédulo em relação a isso. Eu forço a minha alma a crer. Porque a Bíblia diz: seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se houver alguma dúvida dentro de mim, eu sei que isso vem do homem natural. Então eu rejeito essa dúvida e decido ficar com o que a palavra de Deus diz. Isso explica porque Abraão creu contra a própria esperança. Eu não posso ter esperança de gerar um filho depois de 100 anos. Eu não posso ter esperança que minha esposa Sara, com 90 anos, gere um filho. A Bíblia diz que ela já havia passado da época de gerar filhos, e ele já estava desanimado. Então a sua esperança não lhe dava possibilidades, mas ele disse, a Bíblia diz que Abraão creu contra a própria esperança.
A minha esperança natural diz que eu não vou conseguir, mas se Deus diz que eu vou conseguir, eu fico com o que Deus diz. Eu fico com o que Deus diz. Eu tenho uma notícia para você. Você não é aquilo que o mundo diz que você é, ou aquilo que tua alma, tua natureza adâmica diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aí o inimigo vem, coloca dúvidas e fala de impossibilidades, que você não pode, que você não vai conseguir, porque você veio da pior família, igual ele falou com Gideão, que você é um zero à esquerda, que você é pequenininho, que você não pode, que você não sabe, que você não tem. Aí você vai dizer: Deus disse que eu posso, Deus disse que eu tenho, Deus disse que nele eu sou mais do que vencedor. Então eu fico com o que Deus disse. Tem hora que você não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Aí é a hora de crer. O que eu vou falar? Em Salmo diz assim, ó: abra bem a tua boca e te encherei. Está no momento de uma dificuldade, você sabe que uma resposta sua vai fazer toda a diferença. Fala assim, ó. Jesus falou assim, ó: não se preocupe com o que vão falar ou dizer, porque é o Espírito de vosso Pai que falará na vossa boca. Se não for para crer na palavra como ela é, então esse púlpito não serve para mim. Ou melhor, eu não sirvo para esse altar. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, sabe quando você pega aquela criança, bora menina, aí o pai ou a mãe pega a criança debaixo dos braços, bora menina, sacode, desperta. É isso que eu quero fazer com você nessa noite. Eu quero sacudir você. Eu quero que você volte por aquela porta, livre, liberto, crendo que é um vencedor para vencer, em todas as áreas da sua vida. Mas eu não tive um pai que me instruísse, um pai que me passasse da puberdade, que me afirmasse. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai celestial. Você não teve um pai, mas tem Deus. A minha família não me deu oportunidade. Eu estava esses dias conversando com a minha mãe e tudo. Sabe onde eu fui criado? No interior, tocando gado todo dia, sentindo poeira do gado. Decidi aprender a tocar com meu pai na colônia do Gurgué. Depois fui tocar em bandas. Sabe, uma pessoa sem ele e sem beira. Não tinha destino, não tinha endereço. Vivia de banda em banda, de endereço em endereço. Parei de estudar na 4ª série para aprender a tocar. Não fiz mais nada na minha vida, era só tocando. Quando a minha esposa me conheceu, que eu pisquei o olho para ela, ela olhou para assim, você não dá não. Só que ela foi me conhecendo mais um pouquinho e foi tendo misericórdia de mim. Tadinho do bichinho. E ela acreditou no futuro. Porque pensa numa pessoa que falava 10 palavras, 9 eram erradas. E a última era sem um S. Eu me lembro uma vez em Itaueiras, depois que a gente gravou um CD na banda, fomos dar uma entrevista no rádio. Aí todo mundo foi entrevistado. O dono da banda falou excelente, o cantor falou excelente, a minha esposa falou por excelência, e eu fiquei por último. Foram me fazer pergunta que eu não me lembro mais qual a pergunta, aí eu não saiu nada. Eu estraguei a entrevista. Uma pessoa que não sabia falar, que abria a boca para falar só para os outros rir. Quando eu me converti, fui aprender a ler na Bíblia, porque naquele tempo eu fiz a 4ª série no interior. Era quando a gente adivinhava as palavras, não lia, adivinhava. Quando eu fui morar em São Raimundo Donato, eu escrevia da minha maneira a letra das músicas. E eu colocava, eu decorava. Então quando eu olhava para o papel, eu lembrava da letra. Não é que eu estava lendo, é que eu decorava e lembrava. Eu adivinhava as letras. Eu aprendi a ler na Bíblia. Eu me lembro que a minha esposa pegou um livro de 4ª série e começou a me treinar na leitura. Aí um dia, no final de um culto, depois de convertido, animado, querendo pegar fogo,
Eu lembro que no final de um culto, eu cheguei, irmãos, olha esse versículo, tentei ler e não saiu coisa com coisa. Aí eu fiquei com vergonha. Eu disse, eu vou aprender esse trem, eu vou desenvolver. Aí minha esposa saiu um dia de casa, peguei uma Bíblia, fechei as portas e comecei a ler em voz alta. Ali capítulo 1, capítulo 2 de Mateus 3, quando cheguei no 5º capítulo, eu comecei a sentir o fogo de Deus fluindo dentro de mim. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido lendo a Bíblia. Deus me pegou e eu achava que eu estava treinando a leitura e Deus queria que eu tivesse uma experiência com a palavra. Eu senti a palavra de Deus mudando a minha vida de dentro para fora. E aquele fogo misturado com um rio fluindo dentro de mim, eu achei bom, eu gostei demais. E comecei a treinar a leitura. 4 meses depois, já estava no rádio, pregando no rádio. Eu estava pregando no interior, estava sendo convidado para contar o testemunho em outros lugares. Fui pregar em São Paulo, fui pregar em vários outros lugares. Voltei a estudar na cidade. Vim para Teresina, terminei meu ensino médio. E comecei faculdade aqui, dei uma parada, fiz teologia. Estou fazendo um curso de rádio e TV de 1 ano. Depois eu vou fazer uma outra faculdade aí. E eu vou dizer uma coisa para você. O Espírito Santo fez assim, ó. Desenganchou o negócio. Não tenho medo de falar para doutores, reis e rainhas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão contradizer, nem resistir todos quantos se vos opuserem. Pastor, faz 10 anos que eu estou na igreja, eu tenho vergonha de falar, não sei de nada, meu irmão. Receba o Espírito de Deus na sua vida. Ele te capacitará a todas as coisas. A todas as coisas. Eu posso ouvir amém? Você vai ver gente igual eu, igual a mim, e não sabe falar, é o 0 à esquerda, é aquela pessoa mais calada da família, se converte 3 meses depois, está falando igual o homem da cobra. No interior a gente fala assim, fala que só badalo de chocalho. Eu não acredito num cristianismo cuja ferramenta de guerra é a comunicação, e você ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, e dizer que não sabe falar da Bíblia, não sabe ler a Bíblia, não sabe entender a Bíblia. Eu não acredito nisso. Se você tem o Espírito Santo, você vai fluir na sabedoria do Senhor. A Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da revelação. Se você é alguém que até hoje não entendeu o profundo da palavra, não consegue fluir no entendimento da palavra, ore a Deus, porque alguma coisa está te amarrando. E nessa noite é noite de libertação. Amém? É noite de libertação. Deus não quer que você seja uma igreja sonsa, uma igreja anônima, uma igreja parada. Deus não quer que você seja alguém que representa o rei da sabedoria e seja, desculpa a expressão, burro. Não. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus em nós confunde a sabedoria do mundo. Amém? Faz professores e filósofos calar a boca diante de você e dizer assim, igual falaram com os discípulos. Os discípulos foram lá com os doutores da lei e eles ordenaram que eles não falassem mais de Jesus, mas eles falavam com tanta precisão de Jesus que eles tiveram que reconhecer e disseram, esses homens são iletrados, mas nós não podemos negar que eles estiveram com Jesus, pela maneira como eles falavam. E as pessoas vão falar 2 coisas a respeito de você, vão falar que você esteve com Jesus, e vão falar que você esteve na avivamento cristão. Porque você vai falar de Jesus com sabedoria, e você vai falar de Jesus com ousadia, porque aqui se fala de Jesus com ousadia. Com esses glória a Deus de você, até eu vou me esfriar, mas está amarrado em nome de Jesus. Aqui se fala de Jesus com ousadia. Aqui se dá glória a Deus com vontade. Aleluia, está vendo? Assim. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Pastor, ainda não entendi. Você vai entender. Essa palavra Deus libera para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava sofrendo uma pressão violenta do rei da Síria. E Deus começa a liberar essa palavra para o povo de Israel, e começa, se você ler o capítulo todo, capítulo 10, você vai perceber que Deus está lamentando a situação do povo de Israel debaixo da opressão
da Assíria. E Deus começa a atribuir essa escravidão do povo a uma questão de pecado. E Deus vai dizer: olha, vocês estão debaixo desse jugo por causa da idolatria, porque vocês estão em pecado. E aí quando você volta, por exemplo, para o versículo 10, Deus vai fazer menção do pecado da idolatria. Preste atenção, eu vou ler alguns textos aqui, porque eu sei que a palavra por si só ela liberta, e você vai ouvir alguns textos da Bíblia para abençoar a sua vida. O versículo 10 diz assim, ó, olha, preste atenção, quando Deus começa a denunciar a idolatria do povo. Ele diz assim: a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Olha Deus citando o nome ídolo. Jerusalém, o povo de Deus; Samaria, o povo de Deus, que aprendeu a andar com Deus, estava debaixo de idolatria, estava adorando imagem de escultura. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o furor, ou melhor, o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Agora preste atenção, Deus está falando assim, ó: eu vou visitar os reinos dos ídolos, eu vou quebrar tudo isso e vou visitar o orgulho do rei da Síria. Por que Deus, ele se levanta para derrubar o orgulho do rei da Síria? Porque o rei da Síria estava se fazendo um ídolo diante do povo, diante das nações. O versículo 13 diz assim: porquanto disse, quem disse? O rei da Síria. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. O rei da Síria começou a se vangloriar, começou a declarar sua autossuficiência: porque eu sou inteligente, porque eu sou sábio, eu fiz tudo isso. Eu rompi os reinos, roubei seus tesouros, porque eu sou forte. E por que Deus começa a se levantar diretamente contra o rei da Síria? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus pode até permitir que você blasfeme contra ele, contra a sua santidade, mas todas as vezes que você começa a querer tomar o lugar de Deus, o lugar de autoridade dele, ele se levanta contra você. O povo de Israel sempre pecou, e Deus, quando o povo se arrependia, Deus perdoava. Mas existia um tipo de pecado que Deus não perdoava. Por exemplo, quando Davi é perseguido por Saul, os soldados de Davi tiveram a oportunidade de Davi matar o rei Saul, e o soldado falou: Deus colocou o rei na tua mão, e agora? Pode matar. Ele disse: eu jamais tocarei no ungido do Senhor. O próprio Davi escreve: não toqueis meus ungidos, nem maltrateis meus profetas. Quando você toca o ungido do Senhor, você está mexendo com o lugar de autoridade, de eminência, está mexendo com o do próprio Deus. Deus não aceita isso. Satanás era o querubim ungido, um anjo do Senhor. Ele era a referência de perfeição no céu. Ele deixou o orgulho subir ao coração e ele diz: eu serei semelhante a Deus, e eu vou reinar igual a Deus. Deus fez o quê? Perdoou? Não, Deus o lançou para o inferno. Porque Deus não permite que ninguém suba no trono dele. Deus não permite que ninguém tome o lugar dele. Por que eu estou falando isso? Para explicar o quanto a idolatria é um pecado que incomoda o coração de Deus. Por quê? Porque a idolatria é você pegar alguém e colocar no trono de autoridade de Deus. É você, em vez de se submeter a Deus, se submete a alguém que está tomando o lugar de Deus. Por isso que o primeiro mandamento é o quê? Não seja idólatra, não adorarás imagens de escultura, não coloque outro Deus na tua frente além dele. Se você é alguém que diz que crê em Deus, mas ainda é idólatra,
E quando a gente fala de idolatria, todo mundo já pensa na imagem de escultura. Não é só aquilo que é ídolo, não. Muitas coisas podem ser ídolo. Neymar pode ser teu ídolo. O teu carro pode ser teu ídolo. O teu dinheiro. Você sabia que a Bíblia diz que a avareza, que é o amor, a paixão, a dependência, o vício pelo dinheiro, é uma idolatria? Você está desesperado. O mundo se acabou, o mundo se acabou. Apareceu o dinheiro. Ai, que paz. Então quem está te dando paz é o dinheiro? Idolatria. Por que Deus diz, eu vou abater o orgulho do rei da Síria? Por quê? Porque o rei da Síria, ele se colocou no lugar de Deus. Sou eu que faço, sou eu que estou abatendo as nações, sou eu que estou, porque eu sou inteligente, eu sou sábio, pela minha sabedoria eu estou fazendo tudo. Ele não atribui a Deus o resultado do seu sucesso. Por que a Bíblia diz que o anjo tocou em Herodes e ele morreu comido de bicho? Segundo Eusébio de Cesareia, Herodes morreu com pelo menos 9 tipos de câncer. Herodes não morreu de uma vez, ele passou um tempo doente, e o próprio médico que ia cuidar de Herodes entrava sem conseguir, tal era o mau cheiro dentro do quarto que Herodes estava. Ele entrava, fazia o medicamento e corria, ninguém aguentava ficar no quarto de Herodes. Deus humilhou Herodes, fazendo ele morrer comido de bicho. Por quê? Porque ele liberou um discurso lindo, maravilhoso. Quando ele terminou de discursar, o povo começou a gritar e dizer, é voz de Deus, é voz de Deus, é voz de Deus. E ele aceitou aquela glória para si. Ele não atribuiu a Deus aquela sabedoria. Aí a Bíblia diz que imediatamente o anjo foi e tocou ele. Morreu comido de bicho. O orgulho faz Deus se lembrar de Satanás. A humildade em nossa vida faz Deus se lembrar de quem? Quem foi que disse, eu sou manso e humilde de coração? Jesus. Quando eu sou humilde, eu me submeto. Quando eu não vou revidando com orgulho, com soberba, quando eu não tenho essa postura de querer pisar em todo mundo, mas eu sou humilde, Deus olha para mim e Deus se lembra de Jesus, o seu filho. Portanto, quando alguém quiser te humilhar, dizendo que você é um idiota, dizendo que você não presta, você diz, glória a Deus, aleluia. Não queira revidar, não queira se levantar, deixa Deus te defender. Porque quando você, tu sabe com isso, agora tu vai ver com quem você está mexendo. Eu sou filho do rei. Aí o teu orgulho faz o quê? Deus, lembrei de Satanás, Deus vira as costas. Por isso que Jesus falou assim, ensinando a humildade. Se alguém bater na tua face, dê a outra. Se alguém te quiser obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Deixa que Deus é quem faz justiça por você. Amém? No momento da alta emoção entre você e sua esposa, entre você e seu esposo, tão assim, igual Tom e Jerry, igual o Tiu, o lagarto e a cobra. Vamos ver quem vai engolir o outro? Tem mulher que é a boca, e tem homem que é a boca, querendo engolir o outro. Conselho, pega na mão dela e diga, Deus, venha ser juiz entre nós dois, estabeleça a tua justiça, eu abro mão dos meus direitos. Aí a esposa diz, eu abro mão dos meus direitos, e vão se aquietar, e deixe Deus trazer as claras, o que de fato tem que ser na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Porque esse orgulho no casamento, ninguém dá o braço a torcer, ninguém engole seco, é eu que tenho razão, não é tu não, é eu que tenho razão. Enquanto isso a outra está com o cabo de vassoura, vem para cima, que eu vou te mostrar quem tem razão aqui. Esse egoísmo de você não dar o braço a torcer, de você não pedir perdão, não perdoar, não conversar, isso é orgulho, irmão. Deus sai fora e a serpente vem e enrola os outros, os dois. Enrola os dois. Quando o marido e a mulher vão dormir, sem abrir mão do orgulho, vão dormir zangados um com o outro, intrigados um com o outro, e aí
como protesto, dorme. Eu conheci um pastor muito respeitável, que ele dizia assim, ó, desculpa a expressão, bunda com bunda, costa com costa. Isso aqui já é para não dar o braço a torcer, é o orgulho em alta. Vem a serpente zona e deita bem no meio. Possivelmente você vai sonhar com coisa feia, se conseguir dormir, porque diz que não dorme não. Quando os dois vão dormir desse jeito, 5 horas da manhã, o marido geralmente que é o mais humilde, né? Só que não. Alguém 5 horas da manhã leva a perninha, empurra, que é para ver se a outra faz assim, para mostrar que está acordada ainda. Aí um chega e pergunta, está acordada? Tu não me deixa dormir. Ah, nenhum dormiu. Os dois não conseguiram dormir. Por quê? Porque a serpente estava lá no meio. E eu não estou aqui falando nada para você, não, eu estou falando aqui para você tomar jeito, e não, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir com raiva de ninguém, em nome de Jesus. Se você é alguém que está com rancor com alguém, rechado com alguém, com briga com alguém, antes de dormir, liga para essa pessoa, se ela não está perto de você, peça perdão e perdoe, limpe a tua vida, para Satanás não ter força contra você. Amém? Porque o orgulho, o egoísmo tem destruído a sociedade. Por quê? Porque quando eu me coloco na autossuficiência, quando eu não dependo de Deus, quando eu não sou humilde, eu terei o próprio Deus me resistindo. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. A minha soberba me coloca de frente com Deus no ringue. Quando eu aceito a soberba, o orgulho, o egoísmo dentro de mim, eu estou chamando Deus para o ringue. Quem vai ganhar essa luta? Então, irmãos, quando o rei da Síria assumiu essa postura, Deus falou, eu vou quebrar o orgulho do rei da Síria. Para o rei da Síria, o Senhor estabelece, Ele determina o que vai acontecer. E para o povo de Israel que estava na idolatria? Deus chega à conclusão, o povo todo não vai me obedecer, o povo todo não vai se converter. Quando chegamos no versículo 21, Deus então vai lançar uma expectativa em um remanescente, em um povo que faz parte do povo de Israel, que não é o povo todo, mas é um remanescente. Na tradução corrigida fala de resíduo, um resto, uma pequena porção. Os remanescentes, os resíduos, se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, ao Deus poderoso. Deus fala assim, eu sei que o povo todo não vai se converter. É por isso que quando Jesus chega, Ele não chega pregando o evangelho dizendo que todo mundo vai para o céu. Se você escutar alguém dizendo assim, não, todo mundo no fundo vai se salvar, é mentira. Jesus falou assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque é apertado, a porta é estreita, apertado o caminho, mas são poucos que entram por ela. Então Jesus falou que a porta estreita, que é Ele disse, eu sou a porta, são poucos que entram por ela. A porta larga, são muitos que entram por ela. Deus está anunciando aqui, só um remanescente vai se converter, não vai ser todo mundo. Por isso, irmãos, que quando eu oro pela igreja, eu oro, Senhor, visita cada irmão, cada coração, converte aqueles que ainda não são convertidos, Senhor, abençoa, porque eu sei que no meio de um ambiente coletivo, tem os verdadeiros e tem os falsos. Tem aqueles que já entenderam, estão alcançando a maturidade, aqueles que estão capengando, mas estão querendo, e aqueles que estão no meio, deitando e rolando, sabe, fazendo parte do ambiente, mas que não está entendendo e não está se convertendo coisa nenhuma. Infelizmente vai chocar o nosso coração quando chegarmos no céu e olharmos para aquela pessoa que a gente tinha certeza que ia para o céu e não vai estar no céu. E até vamos ver algumas pessoas que a gente tinha certeza que não ia estar no céu e elas vão estar lá no céu.
Não dá para julgar, não dá para saber quem vai e quem não vai. Cada um escape pela sua alma. Cada um tome uma atitude de não ser um falso, um hipócrita nesse ambiente, mas ser verdadeiro, buscar o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então ele diz, só um remanescente, aí o versículo 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pastor, eu vou tentar compartilhar isso aqui, porque às vezes a pessoa lê um versículo como este, não sabe do que se trata, passa por cima e acabou-se. Por isso que é importante você não ler apenas alguns versículos da Bíblia. É importante que todo crente, pelo menos uma vez na vida, ou uma vez por ano, leia a Bíblia toda. Porque se vai ler um versículo como este, do que se trata? Você precisa ter um contexto na sua cabeça, de toda a Bíblia, para entender de quem Deus está falando. Quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, só um resto vai se converter. Aí ele termina dizendo, uma destruição está determinada, transbordando de justiça. O que isso quer dizer, igreja? Quando Jesus veio para Israel, todo Israel se converteu, sim ou não? Sim ou não? Não. Na verdade, quando ele termina só com os 12 e com algumas pessoas mais. Quando o Espírito Santo desce, é que nós vamos ter um período futuro e uma pequena parte do povo de Israel se converte. E fica durante muitos anos aquela pequena parte, não foi toda Jerusalém, não foi toda Samaria, foi uma pequena parte de cada cidade. E aí o evangelho foi alcançando outros países. Mas Jerusalém toda não se converteu, nem na geração dos apóstolos. Então preste atenção. Quando Jesus foi levado a Pilatos, e os judeus falando, crucifica ele, Pilatos disse assim, tentando liberar Jesus, ele disse, no tempo da Páscoa a gente libera sempre um preso, não seria bom liberar o rei dos judeus? E eles falaram, os judeus, não, ele não é nosso rei, liberta Barrabás e mata ele. E Pilatos insistiu, mas como vocês vão matar o rei dos judeus? Ele não é nosso rei, temos um rei que é César. Deus está mandando um rei para libertar o povo, e o povo, não, nós queremos o rei César, queremos o Ciro, reinando sobre nós. Sabe o que Pilatos faz? Ele manda trazer uma bacia de água, lava as mãos e diz, estou inocente do sangue deste justo. Eu tiro de mim a culpa do sangue desse justo. Sabe o que os judeus responderam? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha o que eles falaram. Aqui em Isaías está dizendo, uma destruição está determinada, transbordando de justiça. No capítulo 3 de João vai dizer que, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Aquele que crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado. Então não existe nada mais justo para Deus destruir aqueles que deram as costas para o seu próprio filho. Uma destruição está vindo determinada, transbordando de justiça. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. No ano 70 depois de Cristo, debaixo do comando do general Tito, Roma veio a Israel e destruiu, sitiou Israel. Aquela profecia que Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nessa época foi a época em que todos os judeus se espalharam por toda a terra, e até hoje estão voltando. A geração daqueles homens e dos filhos deles foi toda destruída, e Deus disse que isso era um transbordar da sua justiça. A minha justiça vai cair sobre esse povo, e destruiu
toda aquela geração. Se você ler a história, você vai saber que foi o pior tempo do povo de Israel. Porque nos tempos antigos, os reis chegavam, pegavam o povo de Israel, levava cativeiro. Roma não levou ninguém cativeiro, Roma matou. Roma destruiu. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Mas Deus estava pensando no resto, no remanescente. Ele diz: esse tempo vai ter uma destruição em massa, mas eu tenho um povo comigo. O apóstolo Paulo diz que assim como Deus segurou 7.000 profetas no tempo do rei Acabe de Jezabel, que não se prostraram diante dos profetas de Baal, diante de Baal e de Azera, assim também aprover a Deus guardar um remanescente, que ainda que o mundo rejeite o Filho de Deus, há um remanescente que olha para ele e diz: eu te reconheço como Senhor e Rei. E Deus então está falando aqui, o primeiro versículo que eu li, está falando de um tempo que começa com o ministério de Jesus. Você sabe que o Isaías foi o profeta messiânico, que quem mais lançou profecia a respeito do Messias foi Isaías, amém? Isaías está falando do tempo do reinado de Jesus, que começa desde o momento do seu ministério e termina no reino milenar. Você ouviu falar no reino milenar? Quem crê no arrebatamento aqui diz amém? Quem acredita que Jesus vai reinar durante 1000 anos, diga aleluia. E a Bíblia diz que você vai reinar com Ele. Então preste atenção. No capítulo 11 de Isaías, Deus vai falar, vai mostrar o reinado de Jesus. O tempo em que Jesus vai reinar na terra, desde o começo do seu ministério até o reino milenar. Então acompanhe comigo capítulo 11 de Isaías. Só quero uma palavra para a gente ministrar durante assim, umas 4 horas. Mas vamos tentar correr aqui. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Vê se o povo conhece a Bíblia. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Muito bem. E a Bíblia diz que Jesus veio da linhagem de quem? De Davi. Então da raiz, das entranhas de Jessé, vai nascer um rebento. Vai nascer alguém. Lá no futuro. Está falando de Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aleluia! E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Jesus foi cheio de quem? Do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Você pode chegar para o pastor e dizer: pastor, eu estou a minha maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses 20 anos que eu atuo no reino de Deus, eu já comecei a trabalhar desde o primeiro ano que eu me converti. Rapaz, o que eu vi de gente que chegava para mim e que eu olhava e dizia para minha esposa: meu Deus, esse homem é um anjo na terra, esse homem está quase que voando, é um semi-anjo. E quando a gente ia perceber, ele estava na lama, não era coisa nenhuma. Você pode chegar para mim e mostrar uma aparência e fazer aquele show de bonitinho, e pode chegar para tua esposa e para o teu esposo, para os teus pais, para os teus amigos, e todo mundo achar que você é uma minha maravilha. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é uma notícia novinha para você: diante de Jesus ninguém consegue ser hipócrita. A Bíblia está dizendo aqui que ele não vai julgar pela aparência, mas com justiça. Por quê? Capítulo 3 de João diz que chegou uns judeus elogiando Jesus, mas Jesus não dava confiança a eles, porque sabia muito bem o que havia no coração do homem. Samuel chega para o filho de Jessé, o primeiro, e diz: não está aqui diante do Senhor o seu ungido? E Deus diz: não, Samuel, você está olhando a aparência. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser hipócrita lá no seu ambiente de trabalho. Você pode ser hipócrita diante do seu cônjuge. Você pode ser hipócrita aonde
você estiver para os homens, mas Deus sabe o que você pensa, o que você deseja, o que você maquina, o que você fez ontem, está fazendo hoje, vai fazer amanhã. Deus conhece tudo. A Bíblia diz que Ele conhece o profundo e o escondido. Conhece e vê o que está em treva, e com Ele mora a luz. Por isso que Jesus chegou no capítulo 15 de Mateus, dizendo: esse povo, como bem profetizou Isaías, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nos levantamos aqui para adorar a Deus, e eu quero que você seja intenso, porque quanto mais apaixonado por Jesus, mais intensidade eu jogo para Ele. Mas eu quero dizer que independente das suas expressões, Deus está olhando para o seu coração. E começamos o culto como? Falando sobre esse versículo. Se você quer que seu culto seja verdadeiro, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você não pode vir para uma igreja buscando o que está na igreja. Você não pode vir para a igreja pensando no pregador da igreja. Você tem que vir para a igreja pensando em Jesus, por causa dele, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor Jesus. E eu não acredito que há plenitude de verdade na vida de um cristão que não tem lugar secreto, que não tem uma vida secreta com Deus, que não tira pelo menos 5 minutos para falar com Deus. Porque sabe onde é que você descobre o seu nível de hipocrisia? Quando você está trancado num quarto sozinho e começa a dirigir a sua voz para Jesus, olhando para Ele face a face. Ali você vai descobrir o quanto você está íntimo ou o quanto você está distante dEle. Quando eu passo muito tempo sem orar, que eu vou para o meu quarto orar, eu pareço um estranho para Deus. Eu entro pedindo desculpa, rodeando. É diferente de quando eu estou na pegada em secreto com Ele todos os dias. Não dá para ser um cristão genuíno, verdadeiro, apenas indo para a igreja. Precisamos ter uma vida, uma caminhada diária de relacionamento com Jesus. Tem pastores escandalizando, tem padres escandalizando, tem gente escandalizando, crente que você olhava, cantores, artistas escandalizando, e tem muitos crentes caindo junto, porque estão olhando para os homens. A vida evangélica, a vida de fé está condicionada a um relacionamento no horizontal, meu irmão. Ainda que a Bíblia diz que temos que ter comunhão uns com os outros, isso deve ser um reflexo do que nós estamos sendo com Deus. Se eu estou em um relacionamento profundo com Jesus, se Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, não só Salvador, mas Senhor, aquele que manda na minha vida, aquele para quem eu presto obediência, eu vou te dizer, se Jesus é o meu Senhor, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o meu Senhor disse Judas, não Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão do Senhor, ele escreveu no versículo 24, dizendo que o Senhor é poderoso, capaz para nos livrar de tropeçar. Quem se apega à igreja, quem se apega a pastores, quem se apega a homens, é fácil de cair. Mas quem se apega a Jesus, a Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas. Quando começou a afundar, ele disse: Senhor, eu estou afundando. Jesus pegou na mão de Pedro e o ergueu. Eu digo para você, não importa se as confusões desse mundo, os escândalos estão vindo como a água do mar, tentando te afogar. Se você estiver com a mão na mão de Jesus, você nunca vai se afogar. Não é religião, é Jesus. O tempo mais fácil das pessoas serem hipócritas é o tempo de hoje. Antigamente, as pessoas não precisavam se esforçar muito para se concentrar em Deus. Elas viviam se relacionando com a natureza 24 horas. As pessoas antigamente olhavam para as nuvens, para os relâmpagos, para os trovões, para as árvores, para os animais, e de alguma maneira aquilo ministrava a existência de Deus para elas. Hoje, as pessoas olham para quê? WhatsApp, tecnologia, que não é criação de Deus, criação do homem. E as pessoas estão endeusando homens. Steve Jobs recebe mais elogio do que Jesus.
Bill Gates recebe mais elogios do que Jesus. Elas estão olhando para as mentes humanas, estão esquecendo de Deus. Então a dificuldade das pessoas hoje se relacionarem com Deus é muito grande. Por isso que uma igreja que se esquece do Espírito Santo e fica só na teoria, é uma igreja que vai sucumbir. Só existe uma maneira da gente realmente ser despertado para Deus, é pela presença do próprio Deus. Então, foque em Jesus, a pessoa de Jesus. E você não vai ser hipócrita, você vai ser verdadeiro, porque pense numa pessoa zangada com hipocrisia, é Jesus. Ele chega para a multidão, para o povo, para as prostitutas, para os roubadores, para o povo do mundão, e chega assim, ó: ei, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos lá, nós vamos nos relacionar. Aí ele entrava nos lugares que estavam as prostitutas, entrava na casa de Zaqueu, e ele só tinha palavra de bênção para esse povo. Mas quando ele se dirige aos fariseus, sabe como ele se dirige? Leia o capítulo 23 de Mateus. Vocês, fariseus hipócritas. Já pensou, irmãos, o próprio Jesus falando isso? Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora é bonitinho, por dentro ossos podres. Jesus não aguenta a tua e a minha hipocrisia. Não chegue para Deus com hipocrisia. Presta atenção, você vai passar 1 hora com Deus, falando, e no fundo aquela cobrança. Alguma coisa está errada, e você fica fingindo que não está ouvindo aquela voz, e fica embromando, enfeitando as coisas diante de Deus. Irmão, você passou 1 hora perdendo tempo. Entrou na presença de Deus, o Espírito Santo trouxe a você, a tua consciência, os teus erros. Apresente tudo para Deus. Senhor, eu menti. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiquei com raiva. Eu dei mau testemunho. Senhor, eu gritei. Senhor, eu roubei. Senhor, eu matei. Senhor, ponha tudo para Ele. Não seja hipócrita, porque Deus não atende a santinhos, porque não tem santinhos. Deus atende aos sinceros. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém santo aqui, irmão. Todos nós somos pecadores. A única santidade que há em nós é a santidade do próprio Jesus em nós. Todos nós. Saiu um pouquinho da presença de Deus de nós, você vai ver o quanto nós somos arrogantes, soberbos, presunçosos, autossuficientes, mentirosos. A nossa carne atraída e engodada pelas coisas desse mundo, ela é podre. Se você é alguém que diz assim: eu entrei na igreja, estou há 10 anos na igreja, mas eu sempre fui santinho, sempre fui bonzinho, você nunca se converteu. Porque por mais bonzinho, por mais perfeitinho que você seja, quando você tem os olhos abertos, você diz: meu Deus, eu não sabia que eu era tão podre, que eu era tão pecador. A sinceridade é que vai fazer com que você flua diante de Deus, e não a hipocrisia. Então não esconda nada, vá para Deus e diga: Senhor, eu sou essa pessoa aqui, eu estou sendo essa pessoa. Faz 1 mês que eu não percebo o pecado na minha vida, mas eu sei, meu Deus, eu sei que se criar uma confusão na minha casa, eu sei que não é fácil para mim. Então eu sou essa pessoa. Se o Senhor sair de perto de mim, eu estou morto. Continue com essa sinceridade, e isso vai sustentar você. Eu leio o texto bíblico e fico: meu Deus, eu estou morto. Se eu tentar enganar o meu Jesus, eu estou perdido. Não dá. Porque a Bíblia diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Não adianta. Alguém falar mal de você, não adianta. Jesus vai direto a você, e Ele te julga pelo que Ele vê. Portanto, nem você deve ser hipócrita, e também não deve se preocupar com quem está falando mal de você. Quem é você diante de Deus? É isso que importa. Amém? Pode alguém jogar praga, vai morrer no inferno, o cão vai carregar, o carro vai passar por cima. E Jesus vai olhar para você e dizer: meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus vai olhar para você e dizer assim: a sua sinceridade me constrange. E a palavra dele para o seu povo, sabe qual é?
contra o meu Israel não vale encantamento. Ah, irmão, se você soubesse o poder que está sobre você, a cerca protetora que está sobre você, você deitava e rolava. Quando eu vejo alguém assim, com medo de demônios, pastor, eu fui evangelizar numa casa, do lado tinha um macumbeiro, atrás tinha um traficante, eu voltei desse tamanhozinho, eu voltei oprimido, porque o diabo montou em cima de mim. Não pode. Fui orar para uma pessoa, criou uma dor de estômago, fui orar para uma pessoa. O diabo não pode, irmãos, o diabo não pode te tocar. A Bíblia diz que se nós fomos nascidos de Deus, conservamos a nós mesmos, nos conservamos pela palavra incorruptível, e o maligno não nos toca. Para de ficar com medo, de pavor. Eu estava numa clínica, pastor, você não sabe, pastor. Aí chegou uma mulher cheia de rosário e ela era macumbeira. Quando ela chegou, eu dei calafrio. Aí eu comecei: que crente é você? É você que é luz. É você que é luz. Aqui pode estar uma escuridão que for, quando você pressiona o interruptor que a luz se acende, as trevas têm que desaparecer. A Bíblia diz que Jesus se manifestou no capítulo 1 de João, e as trevas tentaram prevalecer contra ele, mas não conseguiram, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. Eu posso ouvir amém? Só se você não for luz, meu irmão. Mas se você for luz, aonde você pisar os pés, é o diabo que tem que se sentir mal, é ele que tem que realmente ficar se tremendo, porque você é luz. E eu vou dizer uma coisa para você: você não sabe o poder que está agindo em teu favor. Eu vou citar 3 exemplos. Um foi o de Jó. O diabo chegou diante de Deus, e Deus fez um testemunhou a respeito de Jó. Viste meu servo Jó, que é temente a mim, se livra do mal, sincero, sincero, temente a mim, se desvia do mal, e é íntegro. Sabe o que o diabo responde para ele? Mas é claro, você colocou um muro de proteção sobre ele, sobre as suas coisas. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa pegar essas coisas e ministrar a sua própria vida. Meu Deus, quer dizer que o próprio Satanás chega para Deus e diz: eu não posso tocá-lo, porque você colocou um muro de proteção sobre ele. Havia um muro, uma cerca protetora. O diabo tentava romper essa cerca, mas não conseguia. Por quê? Porque a vida de Jó fazia com que uma redoma de proteção protegesse Jó, sua esposa, seus filhos e até os seus bens materiais. O seu carro consagra a Deus. Sua casa, sua roupa, tudo é de Deus. Amém? Se você tem essa consciência que nada é seu, você é apenas mordomo, é administrador das coisas de Deus, tudo que você tem está ungido. Se uma pessoa endemoniada entrar no teu carro, ela vai se sentir mal. Ela vai ser liberta lá dentro. Por quê? Porque o teu carro é ungido. As tuas coisas, a Bíblia diz que os lenços, os aventais de Paulo levavam para as pessoas, e as pessoas eram tocadas, eram curadas, eram libertas. O outro exemplo, Geazi. Eliseu estava numa casa, estava vindo os inimigos perseguir Eliseu. Geazi abriu a porta e viu os exércitos dos inimigos. Ele correu e disse: ai meu pai, era uma expressão dos discípulos. Ai meu pai, chamava os profetas de pai. Ai meu pai, os exércitos dos inimigos. Aí Eliseu disse: oh meu pai, abre os olhos do menino. Vai lá abrir a porta de novo. Quando Geazi abriu a porta, ele continuou vendo o exército do inimigo, mas ele viu sobre o exército do inimigo os exércitos de Deus, que eram sobremaneira maiores. Você não sabe o quanto há de anjos. Jesus fala no capítulo 10 de Mateus, capítulo 18 de Mateus, versículo 10, que cada crente tem anjos, que todos os dias está vendo a face do Pai. Aí você fica morrendo de medo, se tremendo com medo. É você com medo do diabo, o diabo com medo de você. E os anjos, você sabe o que fazer com o teu medo. Assuma a tua postura. Há uma força sobrenatural em teu favor. Há um poder sobrenatural em teu favor, para abençoar a tua vida, para te proteger e te livrar de todo o mal. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia?
Não tenha medo. O terceiro exemplo, Balaque queria destruir o povo de Israel. Foi contratar o profeta Balaão. Eu vou te dar tanto para você vir e profetizar contra, lançar palavras de maldição contra o povo de Israel. Balaão sabia que não podia, pergunta para Deus, Deus disse não. Aí ele vai de novo, pergunta para Deus, Deus diz não. Pergunta pela terceira vez, aí Deus, vai, já que tu quer ir, vai. Vai, está querendo dinheiro? Vai trabalhar pelo dinheiro. Você já conhece a história. No caminho, a jumenta não queria passar no corredor, no beco. Ele batia na jumenta e a jumenta falou. Pastor, eu não acredito nisso. Se a Bíblia diz que a jumenta falou, eu acredito. A jumenta olhou para ele, já pensou? Não, não foi assim não. Por que você está me batendo? Porque você não anda. Já pensou, irmã? Lá no José de Freitas, lá tem jumenta. Uma jumenta. Por que você está me batendo? Por que me bate? Aquilo já deveria ter feito Balaão voltar para casa. Que trem é esse? Uma jumenta falando, ó. Ele insistiu. Aí ele viu que tinha um anjo com a espada desembainhada para cortar o pescoço de Balaão. E não queria deixar a jumenta passar. E mesmo assim Deus permitiu ele ir. Aí ele vai. Balaque diz, vai lá, profetiza contra o povo de Israel. Aí ele ia abrir a boca para dizer assim, ó, mais ou menos assim. Eu declaro que o povo de Israel vai ser uma ruína, que vai ser destruído diante dos exércitos de Balaque. Esse povo não vai prevalecer. Quando ele ia abrir a boca para falar isso, quando ele ia abrir a boca, sabe o que saía? Contra o Israel de Deus não vale encantamento. O Senhor dos exércitos está sobre o povo de Israel. É um povo abençoado, é um povo bendito, porque é um povo que faz parte da linhagem de Abraão. Aí Balaque dizia, mas não é para isso que eu estou te pagando. Eu estou te pagando para você amaldiçoar. De novo, aí ele tentava, só saía a palavra de bênção. De novo, tentava. Por que você está falando isso? Ele disse, porque não adianta. Eu tento abrir a boca para falar mal, eu só falo bem, porque contra o Israel de Deus não vale encantamento. Enquanto isso, o povo estava lá, Moisés, me dá pão, Moisés, nós estamos com fome. O povo não sabia o quanto Deus estava guerreando para abençoar o povo, e o povo murmurando, dizendo, Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Saudade do alho, saudade do girimum, saudade da abóbora. Deus tem muito para a sua vida, tem uma cerca protetora, tem algo para a sua vida, e você reclamando, dizendo assim, eu acho que era melhor quando eu não era crente. Tá uma vergonha, rapaz. Pastor, quando eu não era crente, minha vida era assim, sossegada. Aí eu me converti, aí começou a peleja. Assuma a tua postura, rapaz. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Para de murmurar, para de olhar para trás, porque a Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aleluia. Amém. Então, deixa eu ver se eu consigo terminar. Jesus, ele julga pela justiça. O versículo 5 diz, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E esse é o período em que Jesus está reinando na igreja. Quando Paulo vai exortar o povo de Corinto, que estava levando as contendas entre si para o juiz desse mundo, Paulo exortou. Diz, que vergonha, não tem gente sábia entre vocês para julgar as causas de vocês, vocês estão indo para os ímpios. Que conselho os ímpios têm para vocês? Por quê? Porque na cabeça de Paulo, a igreja deve ser reinada por Jesus. É Jesus que exerce justiça sobre a igreja. E como Jesus me governa, como Jesus governa meu coração, como Ele fala comigo e Ele consegue tirar a obediência de mim, ter uma correspondência de obediência, como Jesus consegue reinar 100% o meu coração, e Ele consegue ao mesmo tempo reinar 100% no coração do André, fica muito fácil resolvermos os nossos problemas.
Porque o Jesus que reina no meu coração diz que eu devo fazer. O Jesus que reina no coração dele diz que ele deve fazer. Você acha que nós vamos brigar? Não vamos brigar porque o mesmo juiz está falando na nossa consciência. E nós não vamos divergir entre nós. Por isso que quando os irmãos começam a fofocar uns dos outros, brigar uns contra os outros, Jesus não está ali. Porque o Jesus que está na minha vida, está na vida do meu irmão. O Jesus que fala comigo, fala com ele. E isso deve trazer harmonia para o coletivo. Por isso que é importante o marido e a mulher ser da mesma fé. Se você se converteu e o seu marido, sua esposa não era convertido, está tudo tranquilo. Jesus vai trabalhar, ser fiel, vamos crer que ele vai converter o seu marido e sua esposa, amém? Agora, qual é a palavra para o solteiro dentro da igreja? Não case com o infiel. Não case com um homem que não tem a mesma fé. Não case com uma mulher que não tem a mesma fé. Sabe por quê? Porque na hora da confusão, você tem Jesus que está falando no seu coração o que deve fazer. Mas quem está no coração dele? Quem vai falar o coração dele? O diabo. Como é que vai chegar esse consenso? Por isso que Paulo diz que é luz e trevas. Não há concordância entre os dois. Por isso que é importante, marido, você buscar a Deus como a sua esposa está buscando. Por isso que é importante você, esposa, buscar a Deus como o seu marido está buscando. Porque o mesmo Deus que habita no coração de um, habita no coração do outro. E vai haver harmonia, porque Deus não é Deus de confusão. Quem diz amém? Então esse tempo em que Jesus está reinando sobre a igreja, é o tempo em que a igreja deve aproveitar para ser comandada por Ele. Por isso que Jesus diz que nós devemos orar como? Venha a nós o teu reino. Quando eu peço, Jesus, venha a mim o teu reino, eu estou dizendo, venha a mim o teu comando. Fala comigo, dirija meus passos, me diga o que eu devo ou não fazer. E quando toda a igreja ora assim, toda a igreja é abençoada. Há paz nas famílias, nos casamentos, há paz na igreja. E a sociedade vai ter um referencial. Esse é o tempo que estamos vivendo. O versículo 6 para frente fala do reino milenar. Quem quer ver? Quem quer ver? É rapidinho, amém? Olha o que vai acontecer no reino milenar. O versículo 6 diz assim, ó. É o tempo que inaugura isso. Por causa dessa justiça, por causa desse reinado, o que vai acontecer? E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Presta atenção. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico, ou serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Por quê? Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águias cobrem o mar. Ah, você não está entendendo. E acontecerá naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posto para o pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Esse é o tempo em que a Bíblia diz que Jesus vai amarrar Satanás durante 1000 anos. Não havendo Satanás e demônios para atormentar as pessoas, o conhecimento de Deus visitará as nações como as águas cobrem o mar. Nesse tempo não haverá maldade nem nos animais. O leão vai pastar com a ovelha. A criança vai meter a mão no buraco da cobra, e a cobra não vai morder. Não vai haver, nem entre os animais e nem entre os seres humanos, não vai haver maldade, porque é um tempo em que o Senhor decidiu que vai conseguir reinar sobre os homens com a ausência de Satanás. É uma maneira de Deus dizer assim, olha, eu criei o homem para que o homem vivesse em paz, eu vou provar que é possível. Tira Satanás de cena, Jesus reina durante 1000 anos, a Bíblia diz que depois disso, Jesus solta Satanás, ele volta a tentar as nações, e muitas nações ele consegue ludibriar, aí é que se levanta aquela grande guerra dos reis da terra contra o próprio Deus, e Jesus virá e destruirá todos com o sopro da sua boca, e aí a terra que estamos vendo aqui vai ser destruída, vai passar terra e céu, e nós vamos chegar no momento do juízo final, onde aqueles que têm o nome escrito no livro da vida terão
a oportunidade de entrar no céu. Os que não terão o nome escrito no livro da vida vão para o lago de fogo. Irmão, isso vai acontecer, queira você ou não. Isso vai acontecer mesmo que a gente não entenda. As pessoas me perguntam, pastor, e como é que vai ser? O povo vai se converter? Irmão, ó, nesse tempo a Bíblia não fala de muita coisa. Eu só sei que vai acontecer. Nós como igreja vamos estar reinando com Cristo, se visível ou invisível ou não, eu não sei. A Bíblia diz que Jesus vai estabelecer o seu reino lá no Monte das Oliveiras, lá em Israel. Nós como igreja vamos reinar e vamos julgar as nações com cetro de ferro. E esse é o tempo do reinado do Senhor. Como vai acontecer? Eu não sei, que não chegamos lá ainda. Está no campo do Senhor. Agora, é importante entender o tempo em que estamos vivendo. Qual é o tempo que estamos vivendo? O tempo do versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Qual é o tempo que estamos vivendo? O tempo da libertação. Nós estamos em confronto o tempo todo. Há uma guerra espiritual no ar. O diabo lançando dardos, tentando gerar tentação para você cair. E Jesus está com a unção disponível para o tempo todo quebrar o jugo de Satanás. Jesus está com a unção disponível todas as vezes que os dardos inflamados do diabo te tocar. Jesus está com a unção disponível para quebrar o jugo do teu pescoço. E essa unção, à medida que ela cresce na vida de cada um de nós, ela vai despedaçando todo o jugo. Você chega na igreja, não importa. Aqui a Bíblia fala de uma situação literal. Deus fala assim, ó, eu vou pegar o remanescente e vou dar alimento para vocês, e com a corpulência das forças de vocês vai ser quebrado o jugo. Quando os reis estranhos dominavam o povo de Israel, colocavam sobre algumas pessoas jugo, igual coloca jugo no jumento. Colocava 2 pessoas e colocava não era uma canga não, colocavam uma madeira, amarravam lá, amarravam outra aqui, e eles ficavam assim durante muito tempo. Era para humilhar. Jesus falou assim, ó, eu vou alimentar vocês, e essa força que virá sobre vocês, naturalmente vai quebrar o jugo. Espiritualmente falando, a unção, quando você chega na igreja, aí você entrega a vida para Jesus, aí começa a buscar Jesus, a luz vai acendendo, vai se criando uma força espiritual no teu espírito, e o jugo do diabo, os demônios que estavam abraçando você, tem gente que chega na igreja assim, ó, com a alma assim, ó, pesado, cheio de confusão na mente, complexo de inferioridade. As pessoas chegam na igreja com remorso de tantas coisas erradas que fizeram no passado, com jugo, mas a unção vai fazendo assim, ó, pá, tá, tá, igual o Hulk. Já viu o Hulk? Não é um bom exemplo, que o Hulk fica com raiva, né? Mas quando o Hulk, ele vai se transformar, o Banner vai se transformar no Hulk, a roupa dele despedaça tudo. Então, quando a unção vai crescendo na sua vida, e é interessante que eu não sei o que acontece, que sempre o Hulk está com a cuequinha elástica, né? Ele sempre quando cresce, rasga tudo, mas fica uma cuequinha que cresce. Tiveram cuidado de colocar a cueca nele. Mas espiritualmente falando, quando você entrega a vida para Jesus, se relaciona com Ele, a unção cresce e começa a despedaçar o jugo na sua vida, e te levanta como um gigante espiritual diante das nações, diante dos seus inimigos, diante dos Golias dessa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, o nome disso é libertação. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 10, versículo 38 de Atos, o apóstolo Pedro vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No capítulo 3 de 1 João, versículo 8, diz, que quem vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Quem? Jesus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Eu mostrei aqui o contexto em que estamos vivendo. Saiba que nós estamos vivendo nesse tempo hoje. E por que eu falei e mostrei tudo isso aqui para você? Para você entender que Jesus não tem dificuldade nenhuma de libertar ninguém. Jesus não veio para a terra para ficar medindo o tanto de bênção que vai dar para você. Ele não veio para a terra para dizer assim, não, você merece só um pouquinho, então eu vou te abençoar só um pouquinho. Não. Jesus veio, se manifestou para dizer assim, ó, o meu remanescente vai comer do melhor dessa terra. O meu remanescente vai viver um tempo de paz. O propósito de Jesus é que desde o momento em que você se converte, você comece a viver e desfrutar de um tempo de bênção, e isso vai ter uma alta no reino milenar,
E quando tudo isso, sabe aquele medo, aquela insegurança, que principalmente quem não tem Deus fala, rapaz, quando eu vejo alguma coisa muito boa acontecendo comigo, já fico preocupado, porque daqui a pouco vem a coisa ruim. Quem já ouviu isso? Eu estou preocupado, estou com medo, está muito bom, minha vida está muito boa, eu sei que a qualquer momento pode acontecer uma coisa muito ruim. Esse é o pensamento do mundo. Pois é, quando você se converte, você é liberto de tudo, começa a desfrutar das bênçãos de Deus, e vive esse período abençoado. Aí depois tem uma alta, reino milenar. Aí, meu irmão, é o ápice do avivamento. É quando a gente vai deitar e rolar, é quando a gente vai pegar um outro assim, meu Deus, eu não sabia que o negócio era tão bom. Nós vamos sentir literalmente o rio de água viva fluindo, não haverá maldade, ninguém vai ter vontade, nem inveja dos outros, vontade de fazer maldade com ninguém. A gente vai sentir confiança em todos os lugares, vai ser uma bênção. E quando a gente pensar que já está no melhor, Deus vai chegar e dizer assim, eu tenho algo muito melhor, e vai pegar a igreja, e vai levá-la para morar com Ele no céu, no céu, no céu e no céu. Pastor, para que é que você está falando isso? Para deixar claro para você que Jesus não tem nada que ver com a maldade na sua vida. Ele não quer te amaldiçoar. Ele não quer que você viva escravizado pelo mundo, pelo pecado, pelas trevas. Ele não quer que você viva sofrendo. Jesus quer que você tome posse de tudo que Ele conquistou para você, porque Ele só pensa o melhor para você. A Bíblia diz no capítulo 12 de Romanos, eu queria pregar nessa noite. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não chega para Deus e diz, Deus, se você está me mandando esse castigo eu recebo. Não fale isso. Não fale que Jesus não teria morrido na cruz do Calvário para você ser salopado pelo diabo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para o diabo ficar rindo de você, destruindo seu casamento, destruindo sua vida. Não, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou sangue para gerar entre você e Deus uma comunhão. E quando essa comunhão se estabelece, então não é você só andando, é Deus dentro de você. E onde Deus vai, a paz se estabelece, a vida se estabelece, a presença dEle é forte. Não deixe que a sua mente seja escravizada pelo que o mundo falou a teu respeito. Eu sempre ouvi, desde criança, que eu não ia dar certo, que eu ia ser mesmo assim, e que meu casamento não ia dar certo, porque o casamento do meu pai não deu certo, o casamento do meu avô não deu certo, e que... Não aceite isso. Jesus entrou na tua vida para romper as maldições e te levar para um caminho de bênção. O diabo é quem veio para matar, roubar e destruir. Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Precisamos permitir que o Espírito Santo mude a nossa mentalidade. Mudança de mente, diga comigo, mudança de mente. Diga mente renovada. Sabe o que significa mente renovada? Crer de fato e de verdade que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para você viver, se fez pobre para te fazer rico, chorou, derramou lágrima para você sorrir. E que a ruína não veio de Jesus, o mal não veio de Deus, o mal veio do Éden, da serpente. Tudo que é treva na sua vida não vem de Deus. Rejeite, rejeite. Ainda que um profeta diga é Deus, rejeite, rejeite. Porque se Deus estiver permitindo alguma maldição na sua vida, Ele pessoalmente vai chegar para você, igual Ele fez para Paulo, a minha graça te basta, eu quero isso para você. Mas enquanto o próprio Deus não diz para você, pessoalmente, que Ele realmente tem um propósito naquilo, você deve rejeitar, porque Paulo, enquanto Deus não falou, Paulo disse, Senhor, tira esse cálice de mim, tira esse espinho de mim. Então não permita que as trevas dominem você, não permita que o seu passado domine você. Você não é o que o teu passado diz, você não é o que o teu presente diz, você é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que esse é o tempo em que o Senhor quebra da tua vida, do teu pescoço, todo o jugo é despedaçado. Essa palavra começa hoje, essa guerra começa hoje. Na verdade começou segunda-feira, quando eu recebi de Deus o comando para liberar essa palavra. Desde segunda-feira que eu tenho orado pela igreja, para quebrar jugo. Liberei 2 lives falando sobre isso. Começou hoje, termina domingo. Domingo vai ser um tempo de celebração. Domingo não vamos fazer as cadeiras voar celebrando aqui. Porque domingo a igreja vai desfrutar de uma liberdade tão tremenda, tão poderosa, que até das colunas você vai querer fazer um parceiro para dançar.
nós vamos celebrar domingo aqui uma liberdade, porque a partir de hoje, Deus vai te jogar para inaugurar um tempo de quebra de jugo. Amanhã você vai perceber coisas sendo quebradas na sua vida. Porque o entendimento que você está recebendo dessa palavra vai fazer com que o diabo não consiga mais oprimir algumas áreas da sua vida.